meu povo, mais uma vez vamos dar continuidade à nossa sequência. Então vamos falar dos tipos de argumentos. Nós já falamos dos tipos de argumentos na aula anterior e vamos dar continuidade. Então, o terceiro tipo de argumento que pode ser utilizado, que é o mais comum, eu diria que é extremamente importante, ao lado de uma opinião, você sustentar esse ponto de vista com exemplos. Então, exemplificar, você traz concretude para o seu texto, para a sua opinião, não fica só no chamado achismo. Então, defender um ponto de vista e trazer exemplos concretos, claros, daquele ponto de vista, certamente vai trazer um convencimento, vai trazer uma plausibilidade ao seu texto, ao seu ponto de vista. Então, a defesa da tese e em seguida você tem uma exemplificação. Se convence mais quando se traz exemplos, se esclarece mais quando se traz exemplos. Às vezes a temática, quase sempre a temática dos vestibulares do Enem é uma temática abstrata, e aí você precisa trazer essa abstração para o leitor, uma concretude para o leitor. E você faz isso mediante a utilização de exemplos, não exemplos pessoais, mas exemplos que circulam na sociedade, exemplos de hoje, exemplos menos recentes. Por isso que é importante a questão da leitura, da informação, do conhecimento, do repertório cultural. Vamos ver um exemplo. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Então, é uma tese que também precisa ser pensada. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Então, tem que provar isso. Será mesmo até que ponto realmente o Brasil começa a dar importância à leitura? Esses exemplos todos são construídos por jovens. É uma redação. Trago aqui os parágrafos. E esses parágrafos, evidentemente, eles são bem construídos do ponto de vista estrutural, da estrutura. São simples, são objetivos, mas eles pecam em alguns aspectos. Por isso que é importante vocês atentarem para isso. Utilizar esses argumentos, mas de uma forma objetiva, de uma forma plausível, de uma forma que não ofereça tantos questionamentos. Então, o jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. É isso. Então, ele partiu de um exemplo específico para se chegar a uma situação geral, que é um risco. É o que nós chamamos de método indutivo, parte do particular para o geral. Porque até que ponto isso é garantia de que a leitura, que o fato de um jovem abrir a leitura, abrir um livro para ler, isso é garantia de que há essa importância, de que o Brasil começa a dar importância, que o jovem começa a dar importância, que há um investimento em leitura, em educação. Então, o problema aqui é justamente isso. Vamos trazer apenas um caso específico para demonstrar um caso, exemplos gerais. Não se pode generalizar tão somente com um caso específico. Que jovem foi esse? Foi uma questão pontual. Se podia contrapor mostrando que cada vez hoje, com o uso da internet, das mídias, das redes sociais, o jovem, e o jovem é um segmento X, a leitura tem ocupado um plano talvez secundário na vida dessa juventude, grande parte desses jovens que são imediatistas, que desejam o imediato, mas isso por si só não demonstra, não pode se provar que haja
essa importância da leitura para o jovem. Isso por si só não é garantia, então precisa estar atento, né? Fazer afirmações generalizadas, afirmações que não têm como ser provadas, é um risco e fragmenta e fragiliza, ou melhor dizendo, a sua argumentação. A argumentação por causa e consequência também é muito comum, essa relação de causa e consequência, inclusive para se desenvolver uma introdução, para se desenvolver o próprio desenvolvimento, né, pode ser trabalhado em função de causa e consequência. Então, é uma relação lógica, causa e consequência. Preciso também ter cuidado, né, nessa relação. Se essa consequência ela advém dessa causa logicamente, nem sempre, às vezes é a inversão. Alguns estudantes invertem a consequência em relação à causa. Vamos ver um exemplo aqui. Mais uma vez, o hábito de leitura traz benefícios incríveis. Isso é uma tese que é consensual, né? Do ponto de vista da neurociência, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da pedagogia, do ponto de vista da linguística, não há como questionar. Então, é uma tese que tem assim, 90%, né, de ser aceita entre as pessoas, porque dificilmente alguém vai trazer contra-argumentos em relação a essa tese. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. Veja aqui que também aquela questão do argumento de provas concretas, né? Pesquisas indicam, embora, mais uma vez, ressaltando, né? Aí ele utilizou de forma generalizada, né? Não foi específico. As pesquisas desenvolvidas pela universidade, né, da USP, ou pesquisas recentes, então só precisa ter cuidado nessa questão, porque fica muito já pesquisas, né? Pesquisas indicam, bom, essas pesquisas serem recentes, né? Pesquisas desenvolvidas na USP em 2020 demonstram, né, demonstra cabalmente que o hábito de leitura, blá, 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 blá. Então é preciso ter essa atenção de indicar especificamente o instituto, a pesquisa, que a gente fala, pesquisas indicam. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando as crianças dos livros. Então aqui a relação é de causa e consequência, né? Então, se as crianças têm o hábito de ler, consequentemente, né, elas vão desenvolver o senso crítico, né, e manter um rendimento escolar em nível alto, embora isso também pode ser questionável. Claro que quanto mais você lê, você amplia e enriquece do ponto de vista cognitivo, né, do ponto de vista neurológico, a leitura ativa certos neurônios, e quanto mais você lê, evidentemente você amplia seu repertório cultural, linguístico, mas aquela relação leitura e escrita, ela não é automática, porque se diz quanto mais lê, escreve melhor, não necessariamente, né? São duas atividades que se complementam, mas que são bastante diferentes. Evidentemente, para você escrever, quanto mais você lê, quanto mais tem conhecimento, mais você tem repertório, mais essa escrita vai ser, vamos dizer assim, vai ser desenvolvida de uma forma menos traumatizante. Quanto menos repertório, quanto menos leitura, evidentemente, as dificuldades com a escrita vão ser maiores. Bem, minha gente, então a gente vai ficando por aqui. A gente conclui essa parte dos principais tipos de argumentos. Existem outros, evidentemente, mas é para dar uma geral para vocês. Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima videoaula.